há uma confusão sobre as línguas. Quais línguas seria essa? Da evidência do batismo com o Espírito Santo. Seria idiomas, como alguns dizem, que houve lá em Atos capítulo 2, as pessoas dizem que eles falaram no idioma dos turistas que estavam ali presentes na festa das colheitas. Ou seria a língua dos anjos? Alguns dizem, se for língua dos anjos, o diabo consegue interpretar. Quais línguas são essas? Ou são línguas estranhas mesmo? Pois é, há uma grande diferença entre falar em línguas como mistério com Deus, que é o que Paulo aborda em 1 Coríntios capítulo 14. Só Deus entende. E também 1 Coríntios 14, versículo de número 39, versículo 2 e versículo 39. Há uma grande diferença entre se falar em línguas com variedade de línguas. Na economia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existem atividades diferentes. Não são a mesma pessoa, são pessoas diferentes, mas a divindade é uma só, que as três pessoas compartilham. E existem nelas funções diferentes. Qual é o dom de Deus? Salvação. Qual é o dom de Cristo? Batizar com o Espírito Santo e os dons ministeriais. E quais são os dons do Espírito Santo? Os dons que estão exarados em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 11. 3 dons que dizem algo, 3 dons que realizam algo e 3 dons que revelam algo. Dos 3 dons que dizem algo, você tem profecia, variedade de línguas e interpretação. Dos dons que revelam algo, você tem discernimento de espírito, palavra do conhecimento e palavra da sabedoria. Dos dons que realizam algo, você tem a fé, você tem os dons de curar, que está no plural, e milagres ou maravilhas. Esses dons são exclusivos do Espírito Santo. O Espírito Santo não batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Então já começa a diferença por aí. É Jesus que batiza com o Espírito Santo, não o Espírito Santo que batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Bom, pelo menos é o que está registrado aqui. Vamos lá? João, o Batista, já entendeu isso. Ele vivendo num período da lei e sabendo o que ia acontecer na graça, ainda que para mim graça sempre foi graça, porque Deus é Deus gracioso. E aí é uma discussão muito grande, né? O que é que João diz? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, cujo trabalho dele era ser o precursor daquele que viria após ele, que é o Mashiach, né? O Christos, tá? É mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É ele que batiza. O que vem após mim não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem após ele. Forte. Não, muito forte. Definiu isso? Tá definido. Então é o próprio Cristo que batiza com o Espírito Santo. É ele. É uma ação direta dele. Pelo menos é o que o João, inspirado pelo Espírito Santo, está falando. Só que não para por aí. O evangelista Lucas, ele reverbera isso aqui. Só que antes do evangelista Lucas, o Senhor Jesus, olha o que ele diz aqui em Lucas capítulo 24, que depois será reverberado por Lucas no capítulo 1, versículo 3 e 4. Lucas capítulo 24, está escrito assim, olha, versículo 49. E eis que sobre vós eu estou enviando a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Capítulo 1 de Atos, versículos de número 3 e 4. Aos quais, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, ele está fazendo alusão a Lucas 24, 49, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Portanto, o revestimento, esse batismo com o Espírito Santo, quem realiza é Jesus. Mas e as línguas, pastor? As línguas, aqui em Atos dos Apóstolos, acontecem simultaneamente. Aqui você tem um fenômeno da xenolalia e a glossolalia. A glossolalia, ela assambarca todos os fenômenos, tanto falar em mistério com Deus, como falar em línguas idiomáticas.
Aqui você tem línguas idiomáticas e você tem línguas não idiomáticas. Por exemplo, os que defendem que aqui era só língua idiomática, eles dizem o seguinte: ela não tem necessidade para hoje, porque ela foi dada apenas para um processo de evangelização e missionário. Então, por exemplo, você não conhece outros idiomas, então o Senhor te usa no idioma daquela pessoa para que ela possa receber a palavra de Deus. Mas aqui fica a pergunta: os habitantes de Samaria eram todos samaritanos, falavam a mesma língua. Por que eles falaram em outras línguas? Os da casa de Cornélio também, todos falavam o mesmo idioma, porque o mesmo fenômeno ocorre ali de novo. É verdade. Os discípulos de João, em Atos capítulo 19, versículo 1 a 6, que era um total de 12, todos falavam o mesmo idioma, e porque eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram também em línguas. Para evangelizar quem? Se todos estavam evangelizados, se todos já eram salvos. Depois nós temos Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, dizendo o seguinte: quem fala em outra língua não fala a homens, mas fala a Deus, porque em espírito fala mistérios. E mistérios não se explica. Se ele fala em mistério, então é mistério, já está aí, a própria palavra se autodefine. E a língua dos anjos que Paulo fala em Coríntios 13? Se eu falasse a língua dos... Ainda que eu falasse, né? Ainda que eu falasse, aí o pessoal fala, ainda, não significa que ele falava. Ele está dizendo, ó, ainda é uma possibilidade. Bom, se ainda é uma possibilidade, a língua dos homens também é uma possibilidade, porque ela está no mesmo texto, dentro do mesmo contexto. A hermenêutica pressupõe que você tem que interpretar o texto à luz do contexto. É verdade. Você não pode atropelar o contexto. Então vamos lá. O que vale para um, vale para outro. É aquele pessoal que gosta de dizer que o castigo não é eterno, mas a vida é eterna. Só que o adjetivo aionion, que qualifica a vida, no texto de Mateus 25:46, é o mesmo que qualifica o castigo. Logo, se a vida é eterna, o castigo é eterno. Se o castigo não é eterno, a vida também não é eterna. Mas eles mesmos acreditam com a vida eterna. Então tem que pegar o pacote todo. Não dá pra aceitar um e desprezar o outro, né? Base no quê? Atropelar a regra hermenêutica? Vamos então agora para o que disse Paulo, né? Língua dos anjos, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens, e dos homens. Aqui nós temos uma conjunção grega, kai, que representa a nossa conjunção aditiva e. Aqui não é e. E e como conjunção. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens. Então, se falar a língua dos anjos é uma possibilidade e não uma realidade, a língua dos homens também é uma possibilidade e não uma realidade, porque as duas estão juntas e inclusive uma acompanha a outra. Quais seriam essas línguas dos anjos? Na sua pergunta está a resposta: é dos anjos.